Saudações, investidores. Bitcoin agora cotará $31.500. Bitcoin continua preso entre os 31 e os 32. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e qual a minha estratégia no momento. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje meu objetivo vai ser fazer uma análise bem rápida, tá? Atualizando a situação para você, primeiramente no 4 horas, depois no 1 hora, no 15 minutos, no 5 minutos, te mostrando os pontos importantes em todos os tempos gráficos. Depois, vamos atualizar como está a relação das sardinhas com o Bitcoin agora. Vamos falar um pouco sobre a análise de sentimento e atualizar todos os indicadores com enfoque especial em onde as instituições estão se posicionando, onde elas estão tentando acumular e distribuir. Antes de começar, investidores, um recado rápido para vocês. Hoje, às 19 horas, estarei ao vivo com meus amigos Augusto Bax e Caio Vincentino no canal do Augusto no Domingão do Bitcoin. Então, fortemente recomendo que vocês acompanhem lá no canal do Augusto, que a gente vai conversar muito aí sobre o Bitcoin, sobre a economia e sobre o que a gente pode esperar aí desses próximos dias que prometem volatilidade, prometem movimentos extremos aí em todos os mercados, tá bom? Então, às 19 horas, convido você no canal do Augusto, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a análise técnica do Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas não há novidade. Continuamos em tendência de baixa e para a gente voltar a ficar otimista no Bitcoin, a gente gostaria de ver um rompimento acima dessa região dos $33.200, tá bom? Um rompimento acima dessa região, a gente estaria passando o POC, ou seja, o ponto de controle, a nossa média no 4 horas e formando um pivô muito bonito acima do nosso topo do dia 14, tá? Então, isso é o que a gente precisa para começar a ficar um pouco mais otimista no Bitcoin. Enquanto isso não acontecer, a tendência é de baixa e a gente tem que sim que olhar mais para baixo, tranquilo? Vocês sabem também, o fundo é simplesmente $31 mil. Se perder, provavelmente a gente vai buscar os 30 rapidamente e eu não acho que a gente segura se for lá de novo, tá bom? A gente já testou algumas vezes os $30 mil e não existe muito suporte na região, falando, basicamente olhando os nossos indicadores aqui, como por exemplo o VPVR, né? Não existe tanta gente presa nos $30 mil, ou seja, se a gente voltar aqui, eu acho que provavelmente a gente vai romper e pode ter um movimento bem forte. Lembrem-se, se perder os $30 mil, o primeiro ponto de suporte que a gente tem é abaixo dos 25 e o maior ponto de suporte abaixo dos 20, né? Se for abaixo dos 20, vocês sabem a minha opinião, provavelmente vai ser uma grande oportunidade, oportunidade do século aí para a gente comprar Bitcoin para o longo prazo, tranquilo? Mas a gente precisa, neste momento, estar um pouco mais pessimista mesmo, porque a tendência é de baixa e a tendência é nossa amiga, tá bom? Então, olho nos suportes. Falando um pouco mais no curto prazo aqui, indo para os 15 minutos, a gente claramente está numa consolidação entre os 31 e os 32. Ou seja, um rompimento convicto dessa região de topo aqui acima dos $32.300 seria muito bom para o preço, mas parece improvável que isso aconteça nas próximas horas, tá? Afinal, vocês podem ver que todas as nossas médias aqui estão apontando para baixo e nesse momento são resistência ao preço, tá bom? Então, eu realmente vejo uma situação delicada aqui do Bitcoin e a gente precisa, no curto prazo, no mínimo, romper esse topo nos 32 e passar também desse nosso ponto de controle de curto prazo que a gente acabou de testar nas últimas horas aí. Passar desses $32 mil seria bom para o preço, tá bom? Mas, como eu falo para vocês aqui, no longo prazo eu não me animaria muito. Mas, primeiro ponto aqui de resistência, que não vai ser fácil passar, é essa região dos 32. Assim como não está sendo fácil romper os 31, e se romper, a gente pode ter esse movimento forte, tá bom? Então, olho nos 32 e nos 31. Continuando aqui, falando um pouco da nossa análise de sentimento, a gente pode destacar alguns pontos, tá bom? Primeiramente, a gente continua, né, com o nosso long short ratio bearish, ou seja, a gente tem muitas pessoas acreditando na alta do Bitcoin e normalmente a manada está errada. Nesse momento a gente tem 2,36 longs para cada short no mercado. Isso é algo extremamente negativo na minha visão, pensando e considerando que a gente está num suporte muito importante no Bitcoin e que se a gente perder esse suporte a gente pode ter uma queda muito forte. Então, mesmo a gente estando por um fio, mesmo a gente estando nesse suporte, a gente tem 2,3 pessoas para cada uma shortando,
é um sinal de risco, tá bom? É um sinal de perigo que claramente para mim aqui tá dando uma dica muito clara que provavelmente a gente vai ter uma queda no Bitcoin para estopar e liquidar essas pessoas que estão se posicionando previamente. Elas estão tentando adivinhar o fundo agora nos 31, então provavelmente não é o fundo ainda, tá bom? O fundo, na minha visão, vai acontecer quando todo mundo estiver falando que o Bitcoin acabou, quando todo mundo estiver falando que agora o Bitcoin vai a zero, até parece, né? Mas quando a gente vê esse negativismo no mercado, sem fundamento, né? Porque os fundamentos do Bitcoin continuam os mesmos, aí eu vou acreditar no fundo. Mas, enquanto a gente tiver um suporte perigoso e 2.3 longs para cada short, eu me mantenho mais cético e eu não acho que é o momento da gente se expor muito a este mercado. Tranquilo? Certamente, né, a gente pode ver que nas últimas horas a gente teve uma liquidação importante aqui, cerca de 10 milhões de dólares, tá? Mas não é uma liquidação tão forte ao ponto de eu acreditar que a gente formou um fundo global. Ou seja, que a gente vai começar a subir agora, romper os 33.200, romper os 35, parece improvável, porque a gente olha, por exemplo, no diário, a gente não tem liquidação suficiente para acreditar que a gente formou esse fundo, tá bom? E provavelmente a gente vai ter essa liquidação em breve. Por quê? Porque o nosso Open Interest continua subindo. A gente está na máxima histórica aqui do nosso Open Interest na Binance Futures. Então isso é um sinal que existe liquidez e a gente sabe que a liquidez nesse mercado no momento está abaixo, tá bom? Tem muita gente em long que vai ser estopada e liquidada caso o preço caia. Então, o que vocês acham que as instituições vão fazer, né? É claro que a gente sempre fala em termos de probabilidade, mas elas sempre tentam ir onde tem mais liquidez e nesse momento a gente tem mais liquidez abaixo. Então a maior probabilidade, infelizmente, é que a gente tenha essa queda aí nos próximos dias, né? E continuando aqui, falando um pouco sobre essas instituições. Afinal, a gente sim está vendo muito suporte nessa região dos 31 mil dólares. A gente está vendo essas instituições se posicionarem de maneira bem clara aqui nessa região. Então, tomem cuidado com os 31. Repara que a gente ainda tem muita ordem aqui a partir desses 31.200 até os 31. Se perder essa região, a gente pode ter problema, tá bom? E é justamente essa região que eu ficaria de olho aqui para ser um bom stop, digamos assim, ou um bom ponto para a gente assumir que realmente o Bitcoin vai. Correto? Então, atenção aos 31 mil dólares. Repare que a gente tem 250 milhões de dólares até essa região. E depois, apesar de ter algumas ordens aqui, não são tão significativas, tá bom? Então, cuidado com os 31. Ao mesmo tempo que a gente pode ver que estão tentando segurar também na região dos 33.200. Tranquilo? Então, toma cuidado aí com os 31 mil dólares. Eu acho que é um bom ponto aí para a gente colocar stop, para a gente entender a exposição do mercado. Se o preço passar ali, pode não ser algo muito vantajoso, pensando aí com uma cabeça de trader. Correto? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, bem mais rápido, né? Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E lembro para vocês, hoje às 7 horas estarei no Domingão do Bitcoin com meus amigos Augusto e Caio. E eu fortemente recomendo que você vá lá acompanhar. Vamos falar aí sobre análise técnica, análise de sentimento. Vamos discutir, né, as principais probabilidades para o Bitcoin aí. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até daqui a pouco às 19 horas no canal do Augusto Bacas.